E aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para Química 1, apostila 4, para o segundo ano, capítulo 17, ok? Vamos lá. Esse capítulo também trata de isomeria plana, parte 2. Primeiro exercício, conceituais, número 4. Observe a reação a seguir. Deu essa reação para a gente e falou assim, ó, escreva para os compostos 1, 2 e 3 a fórmula estrutural de um isômero de função. Cuidado, tá? Primeira coisa, vamos ver a função de cada um dos compostos 1, 2 e 3 para depois desenhar os isômeros. Em 1, nós temos uma carboxila na ponta, então nós temos um ácido carboxílico. Em 2, nós temos um OH ligado num carbono saturado, temos um álcool. Em 3, nós temos uma carboxila no meio da cadeia, um éster, ok? Fórmula estrutural dos isômeros de função. Aqui a gente tem que lembrar daqueles pares que eu ensinei para vocês. Função que faz par com ácido carboxílico é a função éster. Então, o isômero de função desse composto vai ser da função éster. Tá aqui, ó. Ele tem 3 carbonos, esse meu ácido, então meu éster também tem que ter 3 carbonos. Aqui é uma das possibilidades de resposta, tá bom? Desde que você desenhe um éster com 3 carbonos, vai estar correta a sua resposta. Eu desenhei aqui uma das possibilidades de resposta, que é esse éster aqui. O meu composto 2 é um álcool, função que faz par com álcool, função éter. Tá aqui o meu éter. 3 carbonos, igual tá aqui 3 carbonos, e um oxigênio entre esses carbonos. E função que faz par com éster, ácido carboxílico. Aqui eu tenho 6 carbonos, eu preciso ter um ácido com 6 carbonos. Tá aqui o meu isômero de 3, ok? Então, esse exercício abre margem para ter mais de uma resposta, mas desde que seja das funções éster para 1, éter para 2 e ácido para 3, você chega na resposta correta, ok? Vamos agora para o exercício 7 dos contextualizados, que diz o seguinte. Aditivo tóxico vaza de duto. A população de Paracambi, município a 75 km do Rio, está em alerta por causa do vazamento de pelo menos 1.000 litros do aditivo metilterc-butil-éter, MTBE, de um duto da Petrobras que fica enterrado a 9 km da Via Dutra e a 25 metros de uma área residencial da cidade. O presidente da Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente, FEMA, Axel Grael, informou que a Petrobras pode ser multada em até R$ 1 milhão. Segundo alguns moradores, o forte cheiro do produto era sentido no local desde a quinta-feira passada. O vazamento foi identificado às 11 horas de sábado. O superintendente de dutos e terminais do Sudeste admite que a empresa só ficou sabendo do problema no duto porque foi avisada por moradores. Com 320 quilômetros de extensão, o duto transporta 500 mil litros por hora do produto. O problema teria ocorrido por causa de uma falha no revestimento durante a montagem do duto. O MTBE é um aditivo para gasolina proibido no Brasil e exportado principalmente para os Estados Unidos. Então ele fala que esse MTBE que ele vai perguntar é o metilterc-butil-éter, tá certo? Essa informação está relevante aqui no texto. O MTBE e o pentanol apresentam fórmula molecular C5H12O. Esses compostos são isômeros. Vamos comparar. Esse composto, como a gente viu na notícia, é um éter. Esse daqui, pentanol, terminação ol, é um álcool. Éter e álcool, ele já falou que são isômeros, são de funções diferentes. Então, eles são isômeros de função. Ok? Alternativa B é a correta. Exercício 10 agora. Quando um talho é feito na casca de uma árvore, algumas plantas produzem uma secreção chamada resina, que é muito importante para a cicatrização das feridas da planta e para matar insetos e fungos, permitindo a eliminação de acetatos desnecessários. Um dos exemplos mais importantes de resina é o ácido abiético, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Está aqui. Um isômero de função mais provável desse composto pertence à função denominada. Para descobrir qual é o isômero de função desse composto, eu tenho que ver qual a função orgânica do ácido abiético. Se a gente procura aqui, temos aqui CO2H, que indica a presença da função ácido carboxílico. Como a gente já viu, função que faz par com ácido carboxílico é a função éster. Alternativa correta, letra B, ok?
não poderia, caso eu não lembrasse aqui, por que eu chegaria nessa resposta? Amina não poderia ser porque eu não tenho nenhum nitrogênio aqui, então não tem como montar uma amina com essa estrutura. Aldeído, éter e cetona também não podem ser porque todos eles têm apenas um oxigênio, e aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, sobra só o éster aqui pra gente, ok? Aprofundamento, exercício 16 agora. Palíndromo disse da frase ou palavra que ou se leia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda tem o mesmo sentido. Roma me tem amor e a nona são exemplos de palíndromo. A nona é um composto de cadeia linear. Existem 4 nonanonas isômeras. Letra A. Escreva a fórmula estrutural de cada uma dessas nonanonas. Bom, ele falou para a gente que tem cadeia linear. Pela terminação aqui, nós sabemos que pertence à função cetona, que é o C-O no meio da cadeia. Vamos ver aqui quais são essas 4 isômeras que a gente consegue desenhar. Tá aqui, olha só. Por que eu não posso colocar já o C-O na ponta da cadeia? Porque ele não é uma cetona, ele vira um aldeído, tá certo? Então aqui, ó, carbono 2, nós temos uma nona. Carbono 3, outra. Carbono 4, outra. Carbono 5, outra, tá certo? Lembrando que eu poderia ter começado a contar aqui de um lado ou do outro. Então, ele quer a fórmula estrutural das 4 nonanonas, estão aqui. Agora a letra B. Dentre as fórmulas do item A, assinale aquela que poderia ser considerada um palíndromo. Ou seja, na hora de eu numerar a minha cadeia, né, se eu fosse numerar aqui qual que é uma delas, eu teria que ter a mesma numeração seguindo de um lado ou do outro. Aqui a gente não tem, aqui não temos isso, também não temos aqui. Perceba que essa daqui é simétrica igual essas palavras que ele chamou de palíndromos aqui. Então, essa daqui é a minha nona isômera, né, que é considerada um palíndromo, ok? Bom, vamos lá. Existem 5 compostos aromáticos diferentes aqui representados pelas letras A, B, C, D e E, com fórmula molecular C7H8O. Letra A. A, B e C são isômeros de posição. Identifique a função química desses compostos. Como ele disse que são compostos aromáticos, todos eles, significa que todos eles têm que ter anel benzeno. Então, eu começo desenhando aqui a minha estrutura com o anel benzeno. E já que são 7 carbonos, 6 eu já vou usar para desenhar o meu anel benzeno. Bom, eu expliquei para vocês no vídeo que os isômeros de posição para derivados do benzeno, a gente tem os isômeros orto, meta e para. E como de fato eu tenho 3 aqui, é isso que eu vou fazer. Olha só. Esses 3 compostos são da fórmula C7H8O. Tá aqui, ó, C6 com mais um 7. Tem aqui, ó, 1 mais 3, 4 carbonos, 4 hidrogênios, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Todos eles têm isso, e um oxigênio em todos. Ele quer isômeros de posição, esse é o isômero orto, esse é o meta e esse é o para. Mas não é isso que ele quer, tanto é que ele não fala para falar qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C. Ele quer apenas a função orgânica desses 3. Todos eles eu tenho um OH ligado direto no meu anel aromático, ou seja, todos eles pertencem à função fenol, ok? Agora, letra B. Escreva a fórmula estrutural do composto D, sabendo que seu ponto de ebulição é maior que o de E. Como eu já coloquei todas as possibilidades para ter OH e o meu metil separados, agora eu vou colocar o OH e o metil juntos. Como? Aqui, ó. Eu coloco no mesmo carbono do aromático. Nesse caso, o OH ligado no CH2, ok? E aí, continuo tendo aqui, ó, 6 carbonos, 7. Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um oxigênio. Continuo tendo um isômero desses daqui. E aqui a mesma coisa. 6 carbonos, 7. Aqui eu tenho 5 hidrogênios com mais 3, 8. E aqui um oxigênio. Comparando esses dois, ele fala que o D tem maior ponto de ebulição. Eu sei que esse daqui vai ser o D, porque ele vai fazer ponte de hidrogênio aqui na ponta, coisa que não acontece nesse. Então, em E não acontece isso. Esse sim eu consigo falar com certeza qual que é o D e qual que é o E,
ok? Agora, ele pede para mim a fórmula estrutural de D, tá aqui. Lembrando que D é um composto da função álcool, ok? E E da função éter, beleza? Fechamos aqui a nossa aula do capítulo 17. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.